Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, nós daremos continuidade ao estudo das progressões aritméticas e estudaremos especificamente a soma dos n primeiros termos de uma PA infinita ou dos n termos de uma PA finita. Muito bem. Vamos introduzir este assunto contando um fato verídico que ocorreu com o grande matemático Gauss. Muitas foram as contribuições do alemão Karl Gauss, que viveu de 1777 a 1855 à ciência, mas em particular a matemática. Sua incrível vocação para a matemática se manifestou desde cedo. Perto dos 10 anos de idade, conta-se que Gauss surpreendeu seu professor ao responder em pouquíssimo tempo o valor da soma 1 mais 2 mais 3 até o 100. Na verdade, conta o seguinte, pessoal. Contam que o professor, precisando dar uma saidinha na sala, teria dito para os seus alunos, teria passado esse exercício achando que todos demorariam muito. Pediu para os alunos escrever todos os números de 1 a 100 e somar. Algo simples de fazer, mas aparentemente trabalhoso. Só que antes dele botar o pé fora da sala, Gauss teria dado a resposta e teria dito que a soma dá 5.050. E ele esqueceu o que tinha de tão apressado para fazer, tão espantado ficou com a velocidade com que Gauss respondeu a esse desafio para crianças que estavam iniciando os estudos. Veja que ele tinha perto de 10 anos de idade, eram as séries iniciais. Escrever e somar os números, escrever de 1 a 100 e somar, deveria demorar um bom tempo. Mas como Gauss chegou tão rápido à resposta? Ora, Gauss percebeu o seguinte, que tomando os números como eles estão em PA, claro que Gauss não pensou em progressão aritmética, né? Ele não tinha essa noção de progressão aritmética, mas ele percebeu o seguinte, ó, que se somarmos os números nesse sentido aqui, ó, de fora para dentro, dos extremos para os meios, ó, 1 mais 100, 101, 2 mais 99, 101, 3 mais 98, 101, 4 mais 97, 101. Então ele percebeu que a soma do primeiro com o último era igual à soma do segundo com o antepenúltimo, do terceiro com, ou melhor, do segundo com o penúltimo, do terceiro com o antepenúltimo e assim sucessivamente. Se for somando aqui 5 com 96 até chegar nos dois centrais, que serão 50 e 51, essa soma dá sempre o mesmo. Ora, ele pensou mais o seguinte, se eu estou somando de 2 em 2, eu vou ter 50 parcelas iguais a 101. E aí ele fez 50 vezes 101, 50 vezes 100, é só acrescentar os dois zeros. Mais uma vez 50 dá 5.050. E isto que o Gauss percebeu vale para qualquer progressão aritmética. Se não, vejamos. Ora, baseado nisso, ó, se nós tivermos uma outra PA aqui, por exemplo, 2, 7, 12, né? E até 12, 17, 22 e 27, por exemplo, essa PA finita com 6 termos, se você somar o primeiro com o último, ó, 2 com 27, 29, 7 com 22, 29, 12 com 17, 29. Ou seja, em qualquer progressão aritmética, para saber a soma dos n termos de uma PA, basta somar o primeiro com o último, certo? Por quê? Porque essa soma do primeiro com o último é o mesmo valor do segundo com o penúltimo, do terceiro com o antepenúltimo. Multiplicar pelo total de termos dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque quando eu somo de 2 em 2. Perceba nesse exemplo que nós tínhamos 6 termos, deu 3 parcelas iguais a 29. Então, repetindo, a soma dos n primeiros termos, podemos calcular somando o primeiro com o último e multiplicando pelo total de termos dividido por 2. Vocês entenderam, né? Por que divide o total de termos por 2? Porque cada vez que eu somo o primeiro com o último,
o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, quando eu faço essa soma dos extremos para o meio, o número de parcelas vai dar exatamente metade. É isso, pessoal? Então, eis aqui a fórmula que nos permite calcular a soma dos n primeiros termos de uma PA, sendo esses termos A1, A2 até um certo AN. Ok? Vamos entender melhor aplicando na resolução de situações problema. Vamos a alguns exemplos. Então, venham comigo. Atenção. Calcule a soma dos 10 primeiros termos da PA em que o primeiro termo vale 3, atenção, A1 vale 3, o décimo termo vale 48, A10 vale 48. E o problema está nos pedindo a soma dos 10, ou seja, o S10. Vamos lembrar a fórmula, pessoal, por obséquio, vamos comigo aqui, ó. Quem é a soma dos n primeiros termos de qualquer progressão aritmética, pega-se o primeiro termo, soma-se com o enésimo termo, até onde você quer somar, multiplica por esta quantidade de termos e divide por 2, ok? Então pronto, vamos aqui substituir na fórmula, né, pessoal? Esse problema é esse primeiro exemplo eu peguei um bem simples, bem direto. Então vamos lá, ó. A soma dos 10 primeiros termos será 3, que é o A1, mais o A10, que é 48, vezes N, que é a quantidade de termos que nós estamos somando, é exatamente esse 10. O N equivale a esse índicezinho aqui, né, pessoal? Ó, o N. Então, o N nosso aqui é 10, dividido por 2. Logo, a soma desses 10 primeiros termos vale 3 mais 48, 51, vezes 10 sobre 2. Aqui você pode ou multiplicar logo depois dividir, ou dividir o 10 por 2 e depois multiplicar. Aqui, ó, 10 dividido por 2 sobra 5, fica 51 vezes 5, que dá 5 vezes 50, 250, 255. Então, se eu tiver 10 termos em progressão aritmética, onde o primeiro é 3 e o décimo é 48, a soma desses 10 termos vai dar 255, ok? Ficou entendido? Vamos trabalhar mais alguns exemplos para ficar cada vez mais claro, ok? Então vamos lá, pessoal. Exemplo de número 2. Calcule a soma dos 18 primeiros termos dessa PA. Atenção, pessoal. Para calcularmos a soma dos 18 primeiros termos, como é a formulinha, nós já sabemos, é sempre, nesse caso aqui, ó, A1 mais A18. Se eu quero a soma dos 18, é A1 mais A18 vezes 18 sobre 2. Nós temos estes elementos, nós temos o A1, temos sim, né, pessoal? O A1 vale quanto? O A1 é o primeiro termo, vale menos 10. Mas nós não temos o A18. Temos A1, A2, A1, A2, A3, A4, A5. Então, neste caso, antes de calcular a soma dos 18 primeiros termos, nós temos que usar uma fórmula já conhecida, a fórmula do termo geral, para descobrirmos o A18. E para isso, claro, nós vamos precisar da razão. A razão, como vocês sabem, basta subtrair dois termos consecutivos quaisquer. Aqui está mais fácil subtrair o 6 do 2, né? Ó. 6 menos 2, a razão dessa PA é 4. Claro que você poderia pegar os dois primeiros, se não, vejamos, ó, ficaria quem? O segundo menos o primeiro. Ó. Como estão negativo dentro de parênteses, ó, menos 6, menos da fórmula, menos 10. Estou mostrando aqui, porque se só tiver negativo, vocês ficarem antenados com essa história aqui de que tem que botar, ó, pelo menos esse segundo aqui é obrigatório botar dentro de parênteses. Tem o menos da fórmula e o menos do 10. Então vai ficar razão igual, ó, menos 6, menos por menos aqui, mais 10. E aqui entra aquela famosa regrinha que eu falei para vocês, a regra de Dee. Sinais diferentes diminui, né, pessoal? Ó, o 6 está negativo, o 10 está positivo. Menos 6 mais 10 vai dar 4. Está provado que a razão é 4. Sabendo a razão, nós vamos calcular antes da soma o termo A18. E nós sabemos, pelo que aprendemos nas aulas anteriores, que A18 é igual a A1 mais 17 vezes R.
Logo, o nosso A18 será o A1 vale menos 10 mais 17 vezes R, que é 4. Logo, o nosso A18 será menos 10. 17 vezes 4 dá 4 vezes 10, 40. 4 vezes 7, 28. 40 mais 28, 68. 68 sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior valor absoluto. Portanto, o A10 vale 50. O A10 não, pessoal. O A18 vale 58. Agora sim, sabendo quem é o A18, nós podemos calcular a soma dos 18 primeiros termos. A soma dos 18 primeiros termos será igual, atenção, A1 vale menos 10, A18 vale 58, tudo isso vezes 18 dividido por 2. Pessoal, se você quiser, você já pode dividir o 18 por 2. É um número par, facilita mais. Ó. Você pode dividir logo. Você resolve aqui dentro do parênteses, dos parênteses, sinais diferentes, regrinha de dia, ó, diferente. Diferente por quê? Porque o 10 é negativo, 58 é positivo. Diferente, diminui. 58 menos 10, 48. Positivo vezes, atenção, ó, 18 dividido por 2 dá 9. Então, 48 vezes 9, que dá 9 vezes 40, 360. 9 vezes 8, 72. 360 mais 72 dá 432. Então, a soma dos 18 primeiros termos dessa progressão aritmética vale 432. Pessoal, aqui ó, no início eu calculei a razão usando o quinto e o quarto termo e mostrei também usando o segundo e o primeiro. Não é obrigado a fazer os dois cálculos não, claro, vocês estão ligados nisso. Eu fiz para mostrar que também é possível fazer e é fácil quando os números estão negativos. E ter esse cuidado de colocar o menos e o número aqui negativo dentro de parênteses e multiplicar os sinais de menos. Ok? Vamos a mais um item? Me acompanhe. Calcule a soma dos 12 primeiros termos da PA. Aqui eu coloquei de propósito para mostrar que na PA não é obrigado a aparecer apenas números inteiros. Nesse item aqui nós estamos trabalhando com números decimais. Ó. O A1 desta PA, o A1 vale 0,12, o A2 vale 0,24, o A3 0,36, o A4 0,48. Como os números são decimais, no número já tem uma vírgula, a gente separa com ponto e vírgula, ok? Quando vocês forem escrever uma sequência, tipo PA, outra desse tipo, em que os números sejam decimais, você usa ponto e vírgula para separar um número do outro. Claro que para calcular a soma dos 12 primeiros termos, nós sabemos que é A1 mais A12 vezes 12 dividido por 2. Então, nós vamos precisar do A12, não é isso, pessoal? E claro que para calcularmos o A12, nós vamos primeiro calcular a razão. A razão será 0,24 menos 0,12, portanto, a razão vale 0,12. Sabendo da razão, nós podemos dizer que A12 vale A1 mais 11 vezes R. Não é isso, pessoal? Logo, o A12 vale, A1 vale 0,12, mais 11 vezes R, que é 0,12. Lembrando que primeiro tem que resolver a multiplicação e, repito, pelo amor de Deus, não somem antes de multiplicar. A não ser que tenha um motivo para isso, como aqui, ó, que os parênteses mandam, eles estão mandando somar antes de multiplicar, aqui na fórmula por causa dos parênteses. Bom, mas vamos lá. Então, o nosso A12 será igual, atenção, 0,12 mais... Quanto é 11 vezes 0,12, pessoal? Quanto é 11 vezes 0,12? Dá 1,32, se eu não estiver equivocado. Fiz aqui na cabeça, vamos fazer aqui rapidinho para não correr riscos, né? Eu postar alguma coisa aqui com ele. 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 0 é 0. 2, 3, 1, duas casas decimais, 1, 2, esse 0 aqui à esquerda não tem valor, dá 1,32, estava certo, né? Atenção, 1,32 mais 0,12, o nosso A12 será, atenção, dá 1,44. Agora, sabendo quem é o A12, aí sim nós podemos voltar e concluir o nosso exercício
calculando a soma dos 12 primeiros termos, ficará, atenção, A1 vale 0,12, A12, acabamos de calcular, vale 1,44 vezes 12 dividido por 2. Logo, a soma dos 12 primeiros termos, como fizemos no item anterior, podemos dividir esse 12 com o 2, vai sobrar 6, e somar aqui dentro de parênteses. 0,12 mais 1,44 dá 1,56, multiplicando aqui 6 vezes 6, 36, vai 3, 6 vezes 5, 33, 33 vai 3, 6 vezes 1, 6 e 3, 9. A soma dos 12 primeiros termos desta progressão aritmética vale 9,36. Pessoal, ficou entendido? Creio que sim, estes primeiros casos, que são casos mais simples e mais diretos, creio que tenha ficado entendido. Mas se porventura ainda tiver dúvidas, esclareceremos nas aulas posteriores, nos centros de aprendizagens e nos nossos encontros síncronos. Um abraço a todos e até a próxima!